Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ontem eu tava assistindo um filme chileno chamado... Tem nas plataformas de streaming, você acha fácil, chamado My Tender Matador. Eu acho que em espanhol é Tengo Medo Torero, que é um código que eles usam. E aí conta os anos finais da ditadura do Pinochet e um grupo que se articula no Chile, que tem uns cubanos e que precisam da ajuda das travestis chilenas. Para mover explosivo, para levar carregamento de bala, né? É a época que o Pinochet vai sofrer os atentados. Porque eram figuras que você não imaginaria que fariam uma coisa... Exatamente. E aí tem essa fala muito preciosa no filme, é um dos momentos do filme grandes, que a travesti principal, ela vira pro cara, que é um guerrilheiro, e ele é gay, só que ele não pode... Ele sequer se dá a possibilidade de saber que ele é gay. Aqui no Brasil a gente teve o Herbert Daniel, que fez parte da guerrilha armada. É ele que funda o PV, o Partido Verde no Brasil, depois de ir para a Alemanha. Ele era gay. Ele tem um livro que são os relatos de que um dia ele chega pro cara do Partido Comunista Brasileiro e fala, então, eu sou gay, e o cara fala para ele, olha, aqui não tem espaço pro seu desvio pequeno burguês. Né? Como se a homossexualidade fosse um desvio pequeno burguês. Fosse um luxo. E então essa travesti, ela fala assim, para nós outras, pouco importa se quem vai estar por cima são os comunistas, os milicos, dá tudo no mesmo. A gente vai continuar sendo um grupo de viados nojentos, tarará, tarará. E aí ela fala, se algum dia você ficar sabendo de uma revolução que inclua nós, as loucas, me avisa que eu vou estar na primeira fila. E isso é anos 80. Isso é anos 80. Então, eu acho que muitas pessoas elas ainda não conseguem balizar exatamente o que significa isso. De que existe um movimento, hoje, muito forte, desses corpos dissidentes que reivindicam posição na luta política. Né? Hoje, a gente tem uma coisa acontecendo no planeta que é a teoria queer. Né? Tomando o departamento das universidades de cátedra, a Harvard, Yale, Oxford, todos têm departamento de estudos de gênero, departamento de teoria queer. E essa galera tem uma visão do sistema. E essa galera tem implicação política, essa galera faz organização política desde que o mundo é mundo. E no caso, você sente que muitas vezes drag é um movimento político? Drag é só um movimento político, não existe nada para além disso. Desde sempre, drag é um movimento político. Tem um historiador famoso norte-americano que chama Baker, que ele escreveu... Ele tem é o livro mais famoso sobre drag, né, dentro do debate da historiografia, que chama uma história de female impersonation, que seria, né, passar-se por um personagem feminino. E basicamente o que a gente encontra lá é a arte drag, ela tem raízes políticas e raízes culturais, mas as raízes culturais são políticas. Vou te contar uma coisa. A primeira pessoa que se auto-identificou drag queen nos Estados Unidos é uma pessoa negra, ex-escravizada, não binária em gênero, que tinha o nome William Dorsey Chan. Tá saindo um livro desse historiador que fez essa descoberta agora. E o William, ele vem de um povo, a cultura do povo dele, que é um povo negro em diáspora de África, porque foi escravizado, não tinha uma atribuição exatamente binária de gênero. Então, o que ele fazia, William, né? Tô chamando de ele porque o nome é no masculino pra gente. Sim. O que ele fazia de arrastar a saia no chão, de dançar, fazia parte daquela cultura daquele povo. E aí tem esse episódio no qual ele é preso e ele fala, eu não sei porque que eu tô sendo preso. Eu sou uma rainha de arrastar. I am a drag queen. Então, tipo, eu sou líder
dessa Bonita essa cultura história, no meu povo. Muito bonita essa história. E é importante levantar esse entendimento para que a gente consiga ajudar as pessoas que nos escutam, nos veem a entender que a ideia de um gênero binário, isso e aquilo, é uma importação europeia. O que eu estou dizendo? Aqui no Brasil a gente tem infinitos relatos. Chica do Manicongo. É a primeira história de uma travesti que foi perseguida pela Santa Inquisição no Brasil. Os documentos estão na Torre do Tombo, em Portugal. A Chica do Manicongo vinha de um povo onde se vestir de outro gênero, performar outro gênero, fazia parte da cultura. Uhum. Só que ela foi escravizada em África e trazida para cá. Só que ela é trazida com a cultura dela. Perfeito. Né? O primeiro caso de homofobia no Brasil acontece no 1500. É o índio Tibira. O índio Tibira vem de um povo brasileiro, um povo originário, sim. que não tem gênero binário. No povo dele, na população dele, ele desempenha um papel feminino. O Yves de Vrais, que é um colonizador francês, um missionário francês, vê aquilo e fala: esse cara tá com o demônio no corpo, isso é um absurdo. Amarra ele num canhão e explode o corpo dele na frente do povo, para avisar o que aconteceria. É o primeiro crime de homofobia da história do Brasil e está localizado no Brasil colônia. Todos os povos ameríndios, do Canadá à Patagônia, tinham um sistema de gênero em tríade. Homem, mulher e 2 espíritos. Pessoas que eram habitadas pelo espírito masculino e o feminino, em maior ou menor grau. Todos tinham. Todos tinham. Nenhum povo que estava na América, os Kaiowá, Cherokee, Tupi, Guarani, Maia, tudo rua de Perdizes. Tudo rua de Moema, ao lado do... Né? E esses povos que aqui estavam, eles não tinham um sistema binário de gênero. E aí, eu espero que isso cause a revolução mental que é para causar, para que as pessoas entendam. Decodificar o mundo como 2 únicas possibilidades é uma importação europeia. Uhum. Vem junto com a colonização, com a catequese, com... Desculpa. Não, é isso. Qual o interesse por trás, na Europa, de haver essas 2 identidades? Você me responde. Qual você acha que é? Construção de família, propriedade, Perfeito. bens. Perfeito. Sim e não só. Tem uma autora muito famosa aqui no Brasil, o trabalho dela repercute muito aqui, chamada Silvia Federici. Ela é uma ítalo-americana, né? Tem uma titularidade numa cadeira de universidade nos Estados Unidos, nasceu na Itália, é uma marxista e é uma das pessoas mais importantes fazendo o trabalho sobre a ideia de que existe e sempre existiu um trabalho nunca remunerado pelo capital. Trabalho sexual, de educar criança, de cuidar de velho, de cozinhar, de transar, de ter filho. Todos esses trabalhos foram organizados como essenciais, mas nunca foram pagos. Quando chega o momento de os pagar, eles são pagos com o mínimo possível. Tenta imaginar todos os subempregos que a gente conhece. São papéis designados historicamente por mulheres e pessoas escravizadas. Cuidar de criança, alimentar, ensinar a andar, ensinar a falar, trocar fralda. São subempregos.